junto com a apresentação, acho que podem ir fazendo, que daí qualquer coisa eu vou respondendo, e se ficar alguma para trás, que às vezes eu acabar não vendo, alguma coisa assim, aí no final vocês me cobrem, falem novamente, a gente acaba respondendo aí também no final, tá? Então, sem problema nenhum, né? Então, como aí me apresentaram, né, para quem não me conhece, sou o professor Ricardo, dou aula aqui no CAV, né, também dou aula, eu acabei esquecendo de comentar quando o Paulo perguntou, né, eu também agora estou dando aula na disciplina de epistemologia, então alguns calouros aí, o pessoal que entra na primeira fase também me conhece um pouquinho, então dou aula aí também em episteme pro pessoal, né. E como falaram também, então minha área de atuação é na área de microbiologia, principalmente na parte de bacteriologia, né, e juntamente aí com a parte de resistência bacteriana e o uso criterioso dos antimicrobianos, né, porque a resistência bacteriana, junto com o uso, com a terapia antimicrobiana, a gente vai ver que elas andam ligadas, tá? Eu não sei, para gravar a apresentação, eu que gravo ou vocês que vão gravar, só para eu... A gente está gravando, prof. Vocês estão gravando? Isso, né? Então tá. É que aqui não apareceu para mim, aí eu fiquei nessa dúvida, mas então tá bom. Então hoje a gente vai falar, quando me chamaram, né, para falar um pouquinho aí sobre terapia antimicrobiana, a gente pode ficar aqui conversando por vários dias, várias horas, que é um assunto aí que é bastante polêmico, é um assunto que tem bastante assunto para a gente conversar, né? Então eu tentei trazer aí um pouquinho, não básico, mas eu tentei trazer uma forma um pouco, digamos, geral, porque eu sei que tem pessoal aí que é da primeira fase, segunda fase, então tem pessoal que ainda não teve nem a parte de microbiologia, nem a parte, né, de terapêutica, a parte dos antibióticos mesmo, de farmacologia. Então eu tentei trazer de uma forma aí que ficasse um pouco mais tranquilo, mas que abordasse também essa parte, né, da terapia antimicrobiana propriamente dita. Então a pergunta que a gente já faz, né, que é o título aí da palestra, quando eu estava conversando com o Paulo para propor aí um título, né, um título que ficasse chamativo, aí a gente decidiu, né, terapia antimicrobiana, você está fazendo da melhor forma? Por que eu decidi, né, começar com essa pergunta já no título? Porque é uma coisa que não só na medicina veterinária, tá? Às vezes eu vou falar, na medicina veterinária, mas é uma coisa geral, até na medicina humana, né, mas trazendo para a nossa área, o uso dos antimicrobianos, ele está sendo feito de uma forma muito desproporcional e muito sem critério, né? Então é uma das grandes preocupações aí da Organização Mundial da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o uso indiscriminado dos antimicrobianos, né? E para a gente utilizar eles, né, a principal forma de utilização, a gente vai ver que tem umas outras formas, mas a principal forma é a terapia, né, o tratamento do animal com o antimicrobiano. Então eu começo já trazendo uma frase que eu já escutei muito, hoje em dia talvez um pouquinho menos, né, mas muitas vezes as pessoas vinham e falavam assim, escutando também colegas, né, amigos que se formaram, que atuam na parte clínica, né, falando, na dúvida no sentido assim, eu não sei ainda o que o animal tem, né, porque muitas vezes a gente não consegue chegar num diagnóstico numa primeira avaliação do animal, né, a gente precisa de alguns exames complementares, exames para nos dar um diagnóstico, né, então muita gente fala assim, na dúvida eu vou entrar com antibiótico porque mal não vai fazer para o animal. Mas não é bem assim, né? O uso dos antibióticos, né, de forma desproporcional, onde não haja uma infecção bacteriana, né? Porque quando a gente tem um antibiótico para tratar uma infecção bacteriana, né? Pensando aí no antibiótico, no antibacteriano, né? E quando a gente fala que mal não vai fazer, talvez não faça um mal momentaneamente, né? Mas a proporção que isso toma no mundo, eu posso dizer no mundo, não importa se é o tratamento de um paciente, mas que isso gera, é muito grande. Tanto que a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento e fez uma perspectiva, né, do uso de antimicrobianos, dizendo que
até o ano de 2050, né, a partir ali do ano de 2050, mais de 10 milhões de pessoas vão morrer por conta de infecções causadas por superbactérias, ou seja, bactérias que são resistentes, extremamente resistentes aos antibióticos. Então é um prognóstico muito ruim que a gente tem aí para o futuro, né? E sendo que hoje em dia, mais ou menos, as superbactérias aí matam mais ou menos 700 mil pessoas por ano, né? Então é que até 2050, mas acredito até que chega antes, ainda mais com o uso indiscriminado que está acontecendo também por questão do Covid, né, que a gente está aí nesse momento, né, mas é que a previsão é de que 10 milhões de pessoas morram por ano, matando mais que o câncer, né, então é um número muito grande de pessoas. Mas aí as pessoas, aí às vezes quando eu falo esse dado, né, as pessoas vêm e falam assim, tá, mas o que tem a ver isso com a medicina veterinária, né, com nós, com os animais? Isso tem tudo a ver com nós, médicos veterinários, né? Porque o uso do antibiótico, vou falar um pouquinho aqui no decorrer da palestra, ele está interligado medicina humana, medicina veterinária e saúde e meio ambiente, né? Então, está interligado com saúde única. É um problema em saúde única. Então, o uso indiscriminado, o uso incorreto dos antimicrobianos, não é que não vai fazer mal nenhum, vai fazer um grande mal lá na frente. Né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de instalar, na hora de instituir uma terapia antimicrobiana. A gente tem que pensar muito bem em vários fatores aí na hora de utilizar um antibiótico. Né? Eu trouxe, não vou ficar trazendo isso aí só para a gente introduzir mesmo o assunto, né? Mas essa notícia é até bem recente, bem nova, do dia 20 de abril, né? Então, há 2 dias atrás, onde a Organização Mundial da Saúde, né, trouxe uma reportagem falando em questão da falta de inovação em antibióticos abre espaço para superbactérias. Ou seja, né, não trouxe aqui falando, mas o texto dizia também que há muito tempo que a gente não tem um novo medicamento no mercado, um novo antimicrobiano no mercado. Os que surgem, geralmente são derivados de classes que já existem de antimicrobianos, né, ou alguma melhoria, ou só alguma alteração, mas não se tem uma nova classe, um novo medicamento propriamente dito, né, um novo antimicrobiano. O boom das descobertas dos antibióticos foi lá na década de 80, 70, né, então, com a resistência bacteriana se disseminando muito fácil, então isso acaba se tornando um problema. Né? Então, na reportagem aqui eu destaquei alguns pontos falando que o mundo ainda não está conseguindo desenvolver tratamentos antibacterianos necessários, apesar da crescente conscientização sobre a ameaça. Então, a gente sabe que existe as superbactérias, a gente sabe que elas estão aí, né? Mas a gente não tem armas para combatê-las muitas vezes. E isso na medicina veterinária, isso é um grande problema ainda maior. Porque por mais que a gente saiba, eu sei que existe superbactérias, eu sei que as superbactérias estão aí nos hospitais, hoje em dia até na comunidade, mas a gente esquece um pouquinho que elas também estão nos animais, né? Então as superbactérias também fazem parte da microbiota dos animais, também pode causar infecção nos animais, e a gente vai discutir que essa troca de micro-organismo entre homem e animal é muito grande. Então não adianta nada eu tentar combater a resistência antimicrobiana no ser humano e deixar de lado os animais. Então, os animais também são uma peça-chave, também tem que fazer parte desse processo, né, de utilizar de forma consciente os antimicrobianos. E outra coisa que nessa reportagem fala, né, a falha persistente de desenvolver, fabricar e distribuir novos antibióticos eficazes está alimentando ainda mais o impacto da resistência antimicrobiana e ameaça a nossa capacidade de tratar infecções bacterianas com sucesso. Então, isso é muito grave. E na veterinária, isso também está se trazendo proporções aí muito grandes, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso desproporcional aí dos antimicrobianos, né? Então, a gente tem que utilizá-los de forma correta. É isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, né? E na veterinária, a gente, além de usar, né,
os antimicrobianos para tratar os animais, como uma terapia antimicrobiana, né, para tratar uma infecção bacteriana. Então, um animal que tem diagnosticado uma infecção bacteriana, no qual a gente utiliza o antibiótico. Além de tudo, a gente utiliza os antimicrobianos para controlar doenças, para prevenir doenças. Então, muitas vezes, em áreas endêmicas, né, de forma ali, às vezes, profilática, animais que entraram em contato com animais que estavam doentes por alguma bactéria que é extremamente, se dissemina muito fácil, né? Então, às vezes, uma salmonela, uma Escherichia coli. Então, a gente acaba utilizando também os antimicrobianos. Talvez isso seja um pouco mais comum, né, na prática de grandes animais, na parte de produção. Eu sei que o foco aqui é mais os pequenos, né, mas é só para trazer essa ideia de que nós, na medicina veterinária, utilizamos muito os antimicrobianos. E, fora isso ainda, a gente utiliza eles como promotores de crescimento, né? Principalmente aí na suinocultura, tanto que o Conselho Federal aí de Medicina Veterinária, junto com o Ministério da Agricultura, já proibiram vários antimicrobianos de serem utilizados como promotores de crescimento para animais de produção, justamente por causa disso, por causa dessa disseminação de bactérias multiresistentes, no qual as bactérias elas não ficam restritas nos animais, né? Elas vão estar na carne, vão estar nos subprodutos, a gente vai entrar em contato, a gente vai ingerir esses produtos de origem animal, né? E a gente vai entrar em contato com o que a gente chama de subdoses do medicamento. Então a gente vai ficando exposto e a gente vai selecionando cada vez mais bactérias multiresistentes. Né? Então, na veterinária, além de a gente utilizar para tratamento, a gente tem todas essas utilizações. Então, a gente tem que utilizar com muito mais cautela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não tome proporções, né, devastadoras aí, né? E só para trazer um pouquinho disso que eu acabei de falar, né, se a gente pegar o ciclo aí dos antimicrobianos, e se a gente falar de medicamento de forma geral, os antimicrobianos são os únicos medicamentos que têm um impacto na tríade epidemiológica de saúde única. Ele tem um impacto no animal, ele tem impacto nos seres humanos e ele tem impacto no ambiente. Por quê? Porque os antimicrobianos, eles são metabolizados, eles são excretados, né, muitos pela urina do animal. Então, essa urina ela acaba saindo com resíduos de antibiótico, esses resíduos de antibiótico acabam caindo no solo se tem bactérias, né, acabam caindo em lençóis freáticos, na água a gente tem a microbiota, né, tem a microbiologia da água, então a gente tem bactérias, então essas microbiotas, essas bactérias, eu até brinco um pouquinho, né, eu sempre falo que as bactérias elas são meio que fofoqueiras, né, uma passa informação para outra, então quando elas se submetem, quando elas estão num ambiente onde elas estão pressionada, onde elas têm o uso excessivo do antimicrobiano, elas acabam desenvolvendo mecanismos para driblar isso, né, para elas conseguirem sobreviver. Então, elas conseguem fazer isso e elas passam essa informação de sobrevivência para outras, né? Então, quando a gente fala do antimicrobiano para o ser humano, ele vai influenciar, ele vai impactar nos animais, ele vai impactar no meio ambiente, assim como dos animais, seja ele de companhia, seja animais de produção, seja animais selvagens, essa cadeia toda do antimicrobiano, ela está interligada, né? Os antimicrobianos, eles aí têm resíduos na carne, têm resíduos no leite, chegam no solo, como eu comentei, contaminam águas, né? Então, o antimicrobiano, ele é muito importante. E quando a gente dá ali, faz o tratamento de um animal com antimicrobiano, né, depois a gente leva esse animal ali para passear, para urinar, para defecar ali enquanto ele está hospitalizado, por exemplo, e ele está eliminando restos, resíduos de antibiótico nesse ambiente, né? Então, isso tudo pressiona cada vez mais as bactérias e fazem com que a gente selecione cada vez mais micro-organismos multiresistentes, né? E hoje em dia, com a globalização, é muito mais fácil a disseminação da resistência bacteriana para o mundo, né? Tá aí um exemplo do que a gente está vivendo hoje do Covid, né? A velocidade com que ela se espalha, do que o vírus se espalhou, né? Tudo bem que uma bactéria ela não vai se espalhar tão rápido assim como o vírus, mas com a globalização hoje é muito mais fácil disso acontecer, né? Então, essa preocupação é muito grande. E trazendo, então, hoje para os pequenos animais, né? Hoje o contato que a gente tem com os animais é muito grande. Então,
né? Muitas vezes muitas pessoas estão deixando de ter filhos para ter cão, para ter um gato, né? Nós, médicos veterinários, né, não tem como a gente não ter aí nossos bichinhos, né? Eu, por exemplo, tenho 2 cachorros, 2 gatos, os gatos dormem comigo na cama, então a gente tem um contato muito próximo com esses animais, né? E o que eu trouxe aqui é de um trabalho de 2013, esse gráfico eu acho ele fantástico, apesar de ser já um pouquinho antigo, né? Se a gente pegar 2013, aí já vão fazer 8 anos, mas esse gráfico ele ilustra bem tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Que são genes de resistência aos antimicrobianos, de vários antimicrobianos, isolados de animais, isolados de bactérias dos animais, né? A bactéria em si é o Staphylococcus, então de um Staphylococcus isolado de um animal, de Staphylococcus isolado dos seres humanos, e no meio, a gente tem os genes de resistência associados aos dois, ou seja, que já foram isolados tanto em animais quanto em seres humanos. E isso é em 2013, se a gente for ver hoje em dia, vários genes aqui também que eram só que acreditavam que era somente de Staphylococcus de humanos, já foram isolados em animais e vice-versa. Então, esse contato que a gente tem, né, isso acaba facilitando essa troca de informação entre as bactérias também. Não existe um Staphylococcus do animal, um Staphylococcus do ser humano. Quando a gente junta essa microbiota, né, isso faz com que as bactérias troquem essas informações. E o Staphylococcus, né, é uma bactéria que está na nossa pele, então está na nossa mão, está na nossa mucosa nasal. Então, quando a gente entra em contato com os animais, a gente está trocando microbiota, Staphylococcus de um animal para o outro. Tá? Não estou querendo dizer que a gente não tem que ter animais, que a gente não tem que abraçar os animais, que a gente não tem que beijar os animais, muito pelo contrário, existem vários outros benefícios, né? O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado no tratamento, no uso dos antimicrobianos para com os animais, para que isso também não venha a ser um risco para a gente, né? Para que eu não tenha uma bactéria multiresistente colonizando um animal, né? Então, isso é muito importante, isso que tem que ficar claro. Se a gente preservar isso nos animais, a gente também está ajudando a preservar essas bactérias e disseminar essas bactérias para a gente, né? Então, isso acaba aí sendo fundamental. E eu trouxe só para ilustrar um pouquinho isso, né? Não podia deixar de falar um pouquinho disso, um artigo que o nosso grupo ali de pesquisa da UDESC que a gente publicou ano passado, foi até relacionado à minha tese de doutorado, né, que foi a identificação e caracterização de bactérias multiresistentes, né, bactérias gram-negativas em específico, produtoras aí de beta-lactamase, que é uma enzima aí que degrada antibióticos, né, e essas bactérias foram isoladas de cães e gatos, tanto sadios como doentes, que ficaram hospitalizados no hospital ali no HCV. E o interessante é que, assim, não eram nem bactérias que faziam parte, que estavam causando alguma infecção no animal, mas sim algumas bactérias que esse animal, ou seja, que colonizavam o trato gastrointestinal, por exemplo, desse animal, né, já que a coleta que a gente realizou foi de suave retal, por exemplo. E só o que eu trouxe aqui, não vou ficar falando dele, a única coisa que eu queria trazer dele, que é muito interessante, que vem muito a calhar aqui para a gente, é que, por exemplo, desse projeto, né, desse artigo, foram analisados aí 106 animais, sendo que desses 106 animais, 47 estavam colonizados por uma bactéria multiresistente, né? E desses 47 ainda, 13 eram animais sadios, que eles foram para o hospital apenas para realizar ali um processo de castração eletiva. Então, ou uma SH, se fosse fêmea, ou uma orquiectomia, se for quando era um macho, né? Então, eles eram animais sadios, que não tinham problemas de saúde nenhum, né? E estavam colonizados com essa bactéria. Desses animais, desses 13 animais sadios, um já chegou colonizado no hospital, ou seja, a bactéria já veio de algum lugar, né? Já veio do ambiente ao qual esse animal vivia. Né? E 2 desses gatos apresentavam micro-organismos resistentes a todos os 20 antibióticos que a gente testou. Então, era uma bactéria que a gente chama extremamente resistente. E qual que é o problema disso? Né? Por que eu quis trazer essa informação? Porque, imagina, esses animais estavam no hospital, alguns adquiriram a bactéria no hospital, né? Um ambiente hospitalar tem muita bactéria,
A gente não vai entrar nesse mérito hoje, que não é o assunto, mas só para mostrar que esses animais, eles vão voltar para suas casas, né, independente de onde seja. Então, esses animais, eles vão estar com esses micro-organismos na sua microbiota. Então, são animais que vão eliminar essas bactérias nas fezes. E a gente, às vezes, entra em contato, né, às vezes limpando ali as fezes, com outros animais entram em contato com essas fezes. Então, essa resistência bacteriana, ela acaba se disseminando. Isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse sentido. Então, os animais, eles acabam servindo de reservatório para micro-organismos multiresistentes, podendo ser uma fonte de infecção tanto para outros animais quanto para o homem. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então, se nós estamos colonizados com bactérias multiresistentes, nós também podemos passar esses micro-organismos aí para os animais, tá? E isso acaba sendo de fundamental importância. E por isso que a gente tem que utilizar de forma criteriosa, de forma consciente, os antimicrobianos, né? Para que a gente não chegue nesse ponto, a gente não estar colonizado, né? Porque qual que é a diferença de um animal que está infectado e um animal que está colonizado? O animal que está infectado por uma bactéria super resistente, essa bactéria vai estar causando uma infecção. Então, ela vai ser fácil de diagnosticar, de identificar essa bactéria. Agora, um animal que ele está colonizado apenas, esse animal ele vai estar disseminando essa bactéria, só que ela não está causando nenhum mal. Porque o que acontece? As bactérias, as superbactérias, elas não são mais patogênicas, elas não têm fatores de virulência mais que outras bactérias. Elas são, digamos, apenas, né, mais resistentes. Então, quando elas causarem uma infecção, a chance de tratamento pode ser menor. Por quê? Porque o arsenal, né, a quantidade de antimicrobianos que eu vou ter à minha disposição, às vezes não vai ser o suficiente, ou em alguns casos eu não vou ter nenhuma opção para tratar, né? Então, quando a gente utiliza o antimicrobiano, a gente não tem que pensar apenas no paciente em si, a gente tem que pensar em todos os animais que a gente trata, em tudo que esse ciclo vai acabar desenvolvendo e vai trazer para a gente na utilização desse antimicrobiano. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu quis trazer e mostrar essa parte antes de entrar realmente na parte da terapia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E essa foto, ela é extremamente ilustrativa e é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Para quem ainda não teve a parte de microbiologia, né, quem ainda não fez a micro e geral, nem especial, essa placa aqui, ela mostra um teste de sensibilidade aos antimicrobianos, onde a gente semeia a bactéria que está causando a infecção no animal, né, nessa placa, e cada disquinho desse é um antibiótico. E quando tem informação de um halo, né, não vou entrar aqui no mérito do antibiograma, não é o tamanho do halo, mas quando não se tem halo, quer dizer que a bactéria é resistente, ponto. Quando se tem um halo, a gente tem que medir esse halo para ver se está dentro do padrão, para ver se é sensível ou se é resistente. E antigamente a nossa realidade, né, era de bactérias aí, não extremamente, né, mas mais sensíveis. E hoje a nossa realidade, o que a gente encontra mais hoje em dia, já é essa realidade aqui dessa figura aqui de 2020, né? Então, uma placa aí de bactérias que são resistentes aí a várias classes, a vários antimicrobianos, no qual a gente tem à disposição para realizar o tratamento. E quando a gente pega um animal que tem uma infecção por uma bactéria super resistente, a gente fica, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, hoje em dia, essa já é uma realidade muito maior e na medicina veterinária também. Então, isso é uma realidade nossa já e é extremamente preocupante. E a gente tem que tentar evitar com que isso ainda não piore cada vez mais, né? Então, como que a gente faz, né, o que levou a esse problema, né? O que levou a esse boom, a essa disseminação dessas bactérias? Já que a gente tinha tantos antimicrobianos, por que a gente está vendo tanta resistência que antigamente a gente não via, né? Para mim, existem dois principais fatores aí, né? Não que são os únicos, mas que são dois aí que a gente tem que ligar um alerta e que a gente consegue melhorar isso, né? Um deles, às vezes, é a nossa falta de informação. Por que falta de informação? Não é porque a gente não estudou, não é porque a gente não sabe, não é isso.
Mas é porque é o seguinte, se a gente for pensar o nosso curso, né, medicina veterinária, vocês sabem, né, a gente tem aí várias áreas para se estudar, as disciplinas aí são vistas num semestre, às vezes a carga horária é muito grande das disciplinas, né, mas às vezes a gente não consegue ver tudo que a gente teria que ver, né, e com os antimicrobianos isso não é diferente, existe muito mais do que a gente vê na faculdade, né, a gente acaba se limitando na faculdade, e que existe muito mais por aí, né, e muitas vezes a gente fica na terapia antimicrobiana daquilo assim, o meu professor aprendeu assim há 10 anos atrás, o professor do meu professor há 30 anos atrás aprendeu que era assim, e o professor dele aprendeu que era assim. E na terapia antimicrobiana a gente não pode ter uma terapia antimicrobiana engessada. A gente não pode, eu vou conversar um pouquinho mais para frente com vocês, a terapia antimicrobiana, ela não pode, não é uma receita de bolo, um animal tem otite, eu vou fazer isso sempre. Não é assim. Existem várias coisas que a gente tem que analisar na hora de escolher um antibiótico, né? Então, às vezes, essa nossa comodidade acabou ajudando a chegar também um pouco nesse quadro, né? E um outro motivo, que talvez seja um dos principais, é o medo. Muitas vezes a gente utiliza o antimicrobiano, o antibiótico, né, por medo. Medo do quê? O animal está com uma sinomose, então eu vou entrar com antibiótico porque ele pode ter uma infecção bacteriana secundária. Tá, mas sinomose, o vírus, para quem não sabe, né, a sinomose é causada por um vírus. Antibiótico vai tratar a sinomose? Não, não vai, né? Eu já tenho uma infecção bacteriana estabelecida? Às vezes não. Vamos pensar no caso que a gente não tem. Não, eu não tenho uma infecção bacteriana estabelecida. Então, eu tenho que entrar com antibiótico? Depende, né? Tudo vai depender. Então, depende do caso do animal, né? Mas a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que o uso do antibiótico, a gente usa muito antibiótico por medo. E uma vez, né, eu tenho um canal no Instagram, o Antibióticos na VEPT, e a gente fez uma live com uma professora da medicina, uma super pesquisadora aí na parte de resistência do uso do antibiótico, e ela falou uma coisa que para mim aquilo gravou e para mim é uma realidade mesmo. Antibiótico não é ansiolítico, né? Ela falou, ou seja, a gente não tem que tratar antibiótico por medo, por precaução de alguma coisa, né? A gente tem que tratar o animal com um antibiótico quando realmente o animal precisa de um antibiótico. Porque se a gente começa a utilizar em momentos que a gente não precisa utilizar antibiótico, é a realidade da figura ali que eu mostrei agora, ali há pouco, de bactéria super resistente. Então, quando a gente utiliza o antibiótico sem a necessidade, não é só propagação da bactéria multiresistente, mas o antibiótico, quando a gente toma um antibiótico, quando a gente fornece um antibiótico para o nosso paciente, ele não vai lá e não vai agir somente naquela bactéria que está causando aquela infecção. Não, principalmente se a gente administra de forma sistêmica, né, via oral, por exemplo, o antibiótico ele vai alterar toda a microbiota do animal, né, seja a microbiota do trato gastrointestinal, microbiota da pele. E a gente sabe que essas bactérias que fazem parte da nossa microbiota, elas nos ajudam. Elas nos ajudam ao quê? A impedir que uma bactéria patogênica se instale e se multiplique. Por quê? Porque ela vai competir por nutrientes e vai impedir a multiplicação de outras bactérias. Mas a partir do momento que a gente utiliza um antibiótico, se a gente utilizar de forma errada, vai acontecer uma alteração nessa microbiota, eu posso ter aí a prevalência e a seleção de micro-organismos resistentes e a diminuição dessa microbiota, dessas bactérias boas que estão no nosso trato gastrointestinal. Então, quando a gente pensa, mal não vai fazer, não, pode fazer muito mal, até mesmo para aquele paciente, né? Não só pensando na resistência. Então, isso é muito complicado. Então, quando a gente associa esses dois problemas, né, o medo e essa falta de conhecimento, a gente tem dois lados aí de uma terapia antimicrobiana. Aqui eu trouxe, por exemplo, dois testes de sensibilidade, né, dois laudos de resultados aí de antibiograma, onde o da esquerda, que ele mostra principalmente esse medo, né, quando a gente pega um laudo desse, onde todos os antibióticos praticamente testados foram resistentes, a gente fica assustado, então a gente tem medo, porque imagina, né, com o que eu vou tratar agora meu animal?
né? Então as opções elas são limitadas, porém, ao meu ver, o laudo aqui da direita, ele acaba sendo o maior dos nossos problemas. Por quê? Porque eu tenho aqui uma bactéria que ela é sensível a todos os antibióticos. Então, já que é todos os antibióticos, eu vou utilizar qualquer um deles. Qualquer um antibiótico vai servir para matar, posso utilizar qualquer um que vai servir para eliminar a infecção do meu animal. Não é bem assim. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, que existem antibióticos que eles são restritos, que eu devo utilizar eles somente em últimos casos. Somente em casos onde o animal a bactéria seja resistente a quase todos os antimicrobianos. Então, existe uma seleção aí de alguns antimicrobianos que são, digamos, de primeira escolha, de segunda escolha, de terceira escolha e de última escolha. Né? Então, eu não é porque a bactéria é sensível a qualquer antibiótico que eu posso utilizar qualquer um. Não. A gente tem que utilizar outros critérios na hora de selecionar e escolher o melhor antibiótico. E por isso que eu acho que é o pior dos nossos problemas. Porque muita gente pensa, já que é sensível a qualquer um, eu vou dar a qualquer um. E não é bem assim. A gente tem que escolher de uma forma bastante criteriosa para escolher os antimicrobianos. Tá? E por que, né, na terapia antimicrobiana, por que os erros, então, acontecem, né? Por que às vezes, a seleção dos antimicrobianos, às vezes a gente erra bastante. A Luiz, excelente. Obrigado, Luiz. Mas, para mim, é o pior cenário, né? Quando a gente tem ali tudo sensível, às vezes, qual escolher, né? A Gabriela, se há uma suspeita de infecção bacteriana, mas ainda não temos resultado dos exames complementares para fechar diagnóstico, qual a melhor conduta? Gabriela, eu vou deixar essa sua pergunta um pouquinho para depois, que a gente ainda vai discutir alguns pontos, tá? E talvez eu já te responda essa pergunta aí no decorrer aí da palestra, mas se eu não te responder, você me cobra no final que eu te respondo, tá bom? Mas então, voltando, por que ocorrem esses erros, né? Um deles eu já falei, principalmente medo, ansiedade. Outro é diagnóstico incorreto. Então, a gente achar que o animal está com uma infecção bacteriana e o animal não está com uma infecção bacteriana. O animal às vezes está com uma infecção viral, né? Às vezes a gente pega lá o hemograma, o animal está com um aumento de leucócitos, né? Que isso pode me indicar uma inflamação e não necessariamente uma infecção, né? Então, eu não sei se o animal realmente está com uma infecção bacteriana, né? Então, às vezes, um diagnóstico incorreto me leva a isso, tá? Falta de exames microbiológicos. Então, a gente vai ver, eu vou comentar aqui um pouquinho ali mais para frente, momentos onde a gente deve realmente pedir a cultura e o antibiograma, e momentos que, às vezes, a cultura e o antibiograma não são necessários, né? Sempre que possível, né, já adiantando, é bom a gente pedir a cultura e o antibiograma. Então, elas vão nos guiar, vai ser a forma mais fácil da gente realizar um tratamento efetivo e assertivo, né, na terapia antimicrobiana. Mas muitas vezes a gente tem que deixar um pouquinho ela de lado, né? Outra coisa, interpretação incorreta de exames. Então, às vezes a gente não interpreta de forma adequada um laudo de antibiograma, né? Um laudo de antibiograma não é somente avaliar se a bactéria é sensível, resistente, existem outras coisas que a gente tem que avaliar, né? Que não tem como eu falar aqui, que tem coisas que a gente não vai dar tempo de conversar, né? E desconhecimento dos riscos. Então, às vezes a gente não sabe qual que é o risco do medicamento, qual que é o efeito adverso que esse medicamento pode trazer, né? No cão e no gato é a mesma coisa, né? Existem alguns medicamentos, por exemplo, a rifloxacina, ela pode trazer um problema oftalmológico nos gatos, né? Então, não é tão indicado. Então, existe esse desconhecimento dos riscos, às vezes, também complica um pouquinho. Então, a gente tem que usar vários critérios na hora de utilizar aí o antimicrobiano, e esses 5 pontos aqui talvez sejam os pontos mais chaves aí onde a gente acaba pecando e acaba errando aí na terapia antimicrobiana. Tá? Vou dar um exemplo disso, né? Por exemplo, que vem principalmente com o medo que eu comentei com vocês. Uma afecção da cavidade oral, né? Um animal que esteja com tártaro, eu acho que quem aí já está nas fases mais avançadas, né? Que já
partiu aí para a parte de cirurgia, partiu para a parte de técnica, ou até mesmo que tem animal, né? Então, fazer uma limpeza de tártaro no animal, tártaro nada mais é do que placas bacterianas, né? Então, é bactéria. Então, se preconiza o uso dos antibióticos. Por quê? Porque eu estou mexendo com bactéria. Mas será que realmente que toda limpeza oral do animal, né, que toda manipulação da cavidade oral, eu preciso entrar com antimicrobiano? A resposta é não. Toda intervenção oral, ela induz uma bacteremia temporária, ou seja, né, bactérias caindo na corrente circulatória do animal. Porém, o animal, o sistema imunológico do animal é extremamente apto para eliminar essa bacteremia temporária causada por essa intervenção. Então, não é todo o momento que a gente tem que utilizar um antibiótico, tá? Então, aqui, às vezes, eu vou trazer alguns pontos, mas vocês vão ver que eu vou falar lá na frente que cada caso é um caso, tá? Minha câmera está desligada? Para mim, está parecendo que está ligada. Mas a apresentação, vocês estão vendo? Aqui está ligada, prof, a câmera. Tá ligado? Ah, tá tudo certo? Ah, então tá bom. Às vezes é sua internet, João, que às vezes dá uma oscilada, então se ela acaba tirando a câmera para tentar sobrecarregar menos, tá? Então, toda intervenção oral, ela vai induzir uma bacteremia temporária, mas ela não necessariamente precisa de um antimicrobiano. Tanto que, se a gente pegar, né, o tártaro ali, a placa bacteriana, para a gente atingir uma concentração adequada de antibiótico, eu preciso, teoricamente, de uma concentração 500 vezes maior daquela que a gente utiliza normalmente. Então, a principal forma é a remoção mecânica. Então, primeiro eu tenho que fazer a remoção mecânica daquela placa, né? Porque senão eu não consigo fazer com que o antibiótico chegue naquele local. Mas muitas vezes, então, a gente não precisa entrar com o uso do antimicrobiano. Alguns casos a gente precisa, como por exemplo, né, pacientes geriátricos, pacientes com doenças cardíacas, pacientes que têm doenças sistêmicas ou imunossuprimidos, ou seja, que o sistema imunológico desse animal não esteja apto para eliminar essa bacteremia temporária, aí sim eu tenho que pensar na utilização do antibiótico. Agora, se o animal é saudável, o animal não tem nenhum problema, o animal não tem doença, o animal não tem nada que comprometa o seu sistema imunológico, o uso dos antibióticos não se faz necessário, né? É até engraçado que esses dias, eu acho que um mês passado, eu fui para casa da minha mãe, né? Minha mãe tem uma cachorrinha, daí eu acabei levando ela no veterinário, porque ela estava com bastante tártaro, né? Levei num amigo meu que se formou comigo, né? Então, a gente conversando, falando para fazer a limpeza de tártaro, ele pegou e falou para mim, ó, a gente vai entrar com um antibiótico uns 4 dias antes da limpeza e depois eu mantenho por mais 10 dias. E ele já falou aquilo olhando para mim, dando risada, né? Porque ele sabe que eu sou meio contra com o uso do antibiótico excessivamente, né? Que eu trabalho com essa parte do uso criterioso do antibiótico. Daí eu falei para ele, eu falei assim, não, Wesley, você que sabe, né? Você que vê qual que é a sua conduta, né? A princípio, ela teria que tomar realmente antimicrobiano, porque ela é uma paciente geriátrica, ela já tem 13, 14 anos. Então, ela realmente precisaria de uma antibiótico terapia, né? Mas será que um tratamento tão prolongado se faria necessário? Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar, o tempo de tratamento de uma determinada conduta antimicrobiana. Né? Às vezes a gente utiliza aí os antibióticos, geralmente é múltiplo de 7, né? 7, 14, 21, 28 dias. E isso vem mais por costume. Por quê? Porque antigamente os médicos, eles acabavam visitando os pacientes a cada 7 dias, basicamente. Então era muito mais fácil eles acabar avaliando o paciente a cada 7 dias. Só que, por exemplo, se eu estou dando um antibiótico para o meu animal, com 2, 3 dias, meu animal não mostra nenhum sinal de melhora, será que eu tenho que manter por 7 dias antes de tirar ou trocar a droga? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o tempo de tratamento, né? Que isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Mas então aqui eu trouxe só para mostrar que muitas vezes a gente utiliza o antibiótico, por exemplo, numa limpeza de tártaro, justamente pelo medo do animal ter alguma complicação. Mas esse medo ele não se justifica. Se o animal ele não tem nenhum problema de saúde, se o animal não é imunossuprimido, não é geriátrico, não tem nenhum
uma outra doença de base, não se faz necessário. O sistema imunológico do animal é completamente competente para eliminar essa bacteremia temporária induzida aí por essa intervenção oral. Então, às vezes, a gente tem que a gente tem que perder um pouquinho o medo de, eu tenho que utilizar antibiótico, porque senão vai que meu animal tem aí uma infecção secundária, vai que esse meu animal aí tem algum problema, né? E uma outra coisa também que a gente tem muito medo na veterinária é que muitas vezes o nosso paciente, né, chega ali para o seu tutor, o tutor vem, a gente às vezes não receita um antibiótico, ele vai para casa, ele fala, nossa, eu fui lá naquele médico veterinário, ele não receitou nenhum antibiótico para o meu animal, eu nunca mais vou voltar lá, imagina, ele não deu nada, imagina, o animal está com isso, eles se acham que tem ali o poder de dar o diagnóstico e de pressionar a gente de dar um medicamento, né? E a gente tem que parar um pouquinho. E às vezes a gente, por medo também, por perder cliente, às vezes a gente acaba cedendo isso, né? E isso a gente tem que parar um pouquinho, porque, opa, quem estudou foi a gente, quem sabe tratar um animal somos nós, médicos veterinários, né? Então a gente tem total competência para isso, e a gente não tem que ficar dando medicamento para os animais, né? Porque o proprietário quer. Né, isso não é sinal de competência, isso não é sinal aí de uma boa conduta, né? Tudo vai depender do caso do animal, né? Então eu trouxe, aliado a tudo isso, eu trouxe 3 frases que eu escuto muito, né, até hoje, que né, mas a cultura e o antibiograma ele demora muito para ficar pronto. Então, para que eu vou pedir a cultura e o antibiograma, sendo que às vezes meu animal até já tomou o antibiótico ali e já melhorou, né? Realmente, dependendo do caso, a cultura e o antibiograma demora. Se ela não for aí um sistema automatizado, que na veterinária é raro a gente ter, uma bactéria ela demora aí mais ou menos 24 horas para crescer, isso se ela crescer bem, se ela crescer rápido, né? Algumas demoram 48, algumas 72 horas para crescer, né? Isso é da bactéria, não tem como a gente acelerar o processo. Eu preciso de mais 24 horas para identificar a bactéria, e eu preciso de mais 24 horas para o teste de sensibilidade. Mas eu não posso fazer o teste de sensibilidade antes de identificar? Não, porque não é todos os antibióticos que a gente utiliza para toda e qualquer bactéria. Existem antibióticos que são, por exemplo, só para gram-positivas. Existem antibióticos que são só para gram-negativas. Mas o gram é fácil, o gram é feito na hora. Sim, mas existem antibióticos que ele tem ação anti, por exemplo, pseudomonas. Tem uns que não têm ação contra outras bactérias. Então, a gente precisa da identificação, sim, para se ter ali uma cultura e um antibiograma bem realizado, né? Na melhor das hipóteses, a gente tem uma bactéria gram-positiva, que a gente consegue fazer ali o teste da catalase e ver que é um Staphylococcus. Aí, antes de identificar o Staphylococcus, quer dizer, junto com a identificação da espécie do Staphylococcus, a gente consegue já fazer o antibiograma para tentar acelerar. Então, se a bactéria crescer limpa ali, pura, 24 horas, 2 dias, às vezes a gente consegue soltar, mas isso não é sempre, né? Então, isso pode ser relativo, né? Outra coisa, né? Mas o proprietário não quer pagar pelo exame. Não é que o proprietário não quer pagar pelo exame. Se a gente explicar para o proprietário qual é a razão de pedir desse exame, ele vai ceder, né? Salvo outro caso ali que às vezes realmente não tem condição, que não tem como, mas se a gente explicar o porquê que a gente está pedindo um antibiograma, se a gente não pedir, o tratamento pode não dar certo, se o tratamento não der certo, ele vai ter que comprar outro medicamento e que o barato pode sair caro. Então, às vezes, ele quer economizar na cultura no antibiograma, mas se eu não pedir a cultura antibiograma, eu vou entrar com tratamento. Se esse tratamento não der certo, eu vou ter que entrar com outro medicamento. Se esse outro medicamento não der certo, eu vou ter que escolher uma terceira droga, e isso vai indo, né? Daí, se ele decidir lá na frente fazer a cultura antibiograma, eu tenho que esperar pelo menos de 5 a 7 dias para coletar a amostra e mandar para o laboratório. Então, aí também eu já perdi muito tempo, né? Então, se a gente explicar o real motivo do antibiograma e da cultura do antibiograma, a gente consegue convencer, sim, o proprietário, né? E outra coisa que eu sempre escuto, mas no laudo não me fala qual antimicrobiano eu devo usar. Realmente, não fala, né? E uma coisa que eu acho bastante interessante aqui, que também não vou entrar muito no detalhe, mas é muito importante a conduta, a conversa entre o microbiologista e o clínico. Né? Essa interação microbiologista e clínico, ela tem que ser muito apurada, ela pode ser
benéfica, né, desde que os dois estejam alinhados, desde que haja uma conversa, e isso pode facilitar na hora do tratamento também, né? Até porque quando a gente às vezes realiza a cultura antibiograma, às vezes chega lá a amostra suave, tá, mas suave do quê? Suave nasal, suave otológico, suave de pele, né? Então muitas vezes não vem nem identificada a amostra, então fica um pouco difícil também de chegar no diagnóstico, né? Mas então, né, qual que é o grande desafio aí da terapia antimicrobiana, né? Qual que é o grande desafio na hora de prescrever um antimicrobiano? Bom, o que a gente quer com a terapia antimicrobiana é acertar rapidamente a escolha do antimicrobiano com o objetivo de garantir a cura do paciente, ou seja, utilizar o antibiótico certo para aquela bactéria que está causando a infecção no menor tempo possível, para que esse meu animal seja curado, né? Para que ele seja curado dessa infecção. Porém, eu tenho que pensar em outras coisas. Eu tenho que pensar que essa seleção, esse uso dessa terapia antimicrobiana, ela não deve ter um grande impacto na seleção de resistência e permitir que este fármaco, né, esse medicamento que eu vou estar sempre receitando, permaneça com sua sensibilidade preservada por tempo prolongado. Por quê? Bom, na veterinária, a gente tem um hábito muito ruim de utilizar a enrofloxacina para tudo. A enrofloxacina é um antimicrobiano, né? Ele é exclusivo, aí não tem no uso na medicina, para humanos, ele é somente para animais. Então a gente acha que a enrofloxacina ela resolve tudo. E com o uso muito abusivo da enrofloxacina, hoje os maiores índices de resistência que a gente encontra, pelo menos que eu encontro, que eu já vi pessoas, né, que a gente conversa falando de resistência em relação a isso, é resistência à enrofloxacina. Então, hoje em dia, a gente tem muita resistência a essa droga. Por quê? Porque a gente usa demais. Quanto mais a gente usa um medicamento, maior a chance das bactérias aí, da gente selecionar bactérias aí resistentes a esse medicamento, né? Então, o uso excessivo acaba fazendo com que aconteça isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com esse uso excessivo. Então, na terapia antimicrobiana, a gente tem a missão de reduzir a necessidade de antibiótico. Opa, mas aí não é terapia antimicrobiana. Não é também. Como que eu posso reduzir a necessidade de antibiótico? Às vezes com prevenção e controle, né? Então às vezes com cuidados, com manejo, já é o suficiente de prevenir aí infecções bacterianas, né? Se eu previno o meu animal de ter uma infecção bacteriana, eu vou diminuir o uso dos antibióticos, né? A partir do momento que eu não consigo, né, que eu tenho que tratar o meu animal com um antibiótico, e eu não estou falando que a gente não deve tratar, se a gente tem uma infecção bacteriana, realmente quando precisa ela tem que ser tratada, porém a gente tem que utilizar esses antimicrobianos, usar ele de forma seletiva e responsável. Para quê? Para que com essa conduta a gente minimize o risco aí de resistência bacteriana. Porque se eu começar a tratar os animais com antibiótico toda hora, um animal que tem 1 ano, 2 anos de idade, beleza, provavelmente ele vai ter, a maioria das bactérias dele vão ser sensíveis. Mas e quando ele chegar lá na vida adulta dele? Se ele chegar na vida adulta dele lá, já utilizando vários antibióticos, aí quando ele tiver uma infecção por uma bactéria multiresistente, vai ser o grande problema, né? Então eu sempre falo, né, que eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado. Eu sempre falo que a terapia antimicrobiana, né, o brinco é uma guerra, né? Só que é uma guerra que a gente nunca vai vencer. Por quê? Porque as bactérias elas estão no mundo desde antes do homem, né? Então a gente não vai conseguir eliminar as bactérias do mundo nunca. Né? As bactérias fazem parte aí do nosso mundo, da nossa microbiota. Porque as bactérias que causam infecção, né, a gente vai tratar elas. Gente, quem tá com. Juliana? Seu microfone está ligado? Tem alguém que tá com o microfone ligado. Bom, então, continuando, né? A batalha que a gente tem que travar com cada paciente é uma batalha única. E cada batalha a gente tem que estar preparado para a guerra e utilizar a melhor arma possível para fazer com que a gente vença essa batalha. Mas é uma batalha aí que a gente vai vencer batalha a batalha.
né? E a gente não vai conseguir vencer a guerra como um todo, porque a gente não vai conseguir eliminar as bactérias como um todo do mundo, né? Então, isso é impossível. Foi tudo, vai barato, já pegou. Eu acho que vocês conseguem colocar no mudo. O pessoal aí que abriu a sala consegue colocar no mudo. Ah, é? Como é que vai dar 12? Acho que eu consegui, professor. Aí, deu boa, apareceu ali. Tranquilo. Então, a gente tem que tratar as infecções como uma batalha individual. Cada infecção bacteriana, cada paciente é uma forma aí diferente, às vezes, da gente agir, né? E como no campo de batalha, a gente tem 3 frentes, né? Num campo de batalha, a gente tem o inimigo. Quem que é o nosso inimigo nesse caso, né? As bactérias, né? Então, as bactérias aí que estão causando essa infecção, ela é o nosso inimigo, e existem alguns fatores que a gente tem que ficar ligado na hora de utilizar a terapia antimicrobiana relacionado com as bactérias. Um deles é a resistência, né, o principal. Existe aí 2 tipos de resistência, né, que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas é a resistência intrínseca e adquirida. A intrínseca é aquela que já faz parte da bactéria e faz parte daquela classe aí de micro-organismo. Então, por exemplo, né, o micoplasma. O micoplasma é uma bactéria que não tem parede celular. Se ele não tem parede celular, existe uma classe de antibiótico que ela age sobre a parede celular. Se a bactéria não tem parede celular, o antibiótico não vai fazer efeito. Então, os micoplasmas têm resistência intrínseca aos antibióticos da classe dos beta-lactâmicos, né? Então, isso que é uma resistência intrínseca, quando faz parte de um micro-organismo, né? E a resistência adquirida é aquelas que eles adquirem através de genes. E a gente conhecer, né, então muitas vezes a gente pensa, nossa, microbiologia, né, por que eu tenho que estudar as bactérias? Por quê, né, eu também não vou ficar entrando em detalhes aqui com vocês, mas só para trazer exemplos aí para vocês, né, existem bactérias, então aqui na esquerda tem bactérias gram-negativas, maioria enterobactérias, que elas têm resistência intrínseca a determinados antibióticos. Então, por exemplo, vou pegar aqui a pseudomonas, que é bastante comum em otite, pode causar uma cistite no animal, né? Ela tem resistência intrínseca à ampicilina, à amoxicilina com clavulanato, às tetraciclinas, à ceftriaxona. Então, são antibióticos que a gente não deve utilizar para tratar pseudomonas, porque não vai funcionar. É uma resistência intrínseca. Isso sem pensar no resultado do antibiograma, porque isso é característico de todas as pseudomonas. Então, se eu tenho uma suspeita de uma infecção por uma pseudomonas, eu não posso utilizar esses antibióticos, mesmo não tendo o resultado de um teste de sensibilidade. Então, conhecer a resistência intrínseca dos micro-organismos é muito importante. Isso é fundamental na hora da gente escolher o melhor antibiótico, né? Outra coisa, fora o inimigo, a gente tem as armas. Quem que são as nossas armas na hora de combater, de realizar uma terapia antimicrobiana, né? O sistema imunológico. O sistema imunológico ele pode ser suficiente para debelar ali uma infecção. Uma cultura e o antibiograma, né? Então os testes para a gente saber qual bactéria e qual antibiótico utilizar. E os antimicrobianos, né? Então eu tenho que saber quais são os antimicrobianos que eu tenho disponível. Né, e também não vou entrar aqui, senão a gente vai perder muito tempo e não tem como, né, não é objetivo, mas existem várias classes de antimicrobianos que a gente tem aí à disposição e cada um tem um mecanismo de ação, cada um tem um espectro de ação, vai agir mais em gram positiva, vai agir mais em gram negativa, vai agir mais em bactérias anaeróbicas, então a gente tem que conhecer as classes dos antimicrobianos, a gente tem que saber quais são os medicamentos de cada uma dessas classes. Né? Fora essa, a gente tem a classe dos beta-lactâmicos, né, que a gente tem vários antibióticos, então a gente tem cefalosporinas, a gente tem penicilinas, carbapenêmicos, com várias aí opções, que talvez seja a classe mais utilizada que a gente tem, né? Então a gente conhecer as classes, conhecer as armas que a gente tem para realizar a terapia antimicrobiana é muito importante. Então a gente tem que saber, tem que conhecer as classes, qual é o mecanismo de ação, qual bactérias que elas agem, qual sistema eu não posso utilizar esses antimicrobianos, né? Qual tem, tipo, não posso usar em filhotes, por exemplo, que nem tetraciclina, fluoroquinolonas, a gente não pode usar em filhotes que ele pode ter problema
no desenvolvimento ósseo, no desenvolvimento dentário, né, cada um tem seu problema. Então, conhecer as classes e os efeitos adversos é extremamente importante, né. Cultura e antibiograma, quando pedir, né, vou trazer um exemplo, infecções do trato respiratório superior de cães, né, não é indicado cultura e antibiograma. Por quê? Quando eu tenho um animal, né, que tem somente problema no trato respiratório superior. Por quê? A maioria das infecções são virais, e quando elas são bacterianas, em gato a gente tem aí 2 bactérias, que é o micoplasma, que é 3 bactérias, na verdade, a bordetella e a clamídia, que elas podem causar problemas respiratórios, mas elas não crescem muito bem no meio de cultura. Então não adianta a gente fazer cultura para elas, né? E já do cão, também posso ter um micoplasma, uma bordetella ali presente, porém, a microbiota, imagina coletar um suave nasal de um gato, né? Às vezes a gente não consegue nem introduzir o suave direito. E a mucosa nasal dos animais, elas são colonizadas por bactérias. Então, existe a Staphylococcus que vai crescer na minha cultura, né? Mas, às vezes, eu não vou saber se esse Staphylococcus faz parte da minha microbiota ou se faz parte aí, se realmente está causando a minha infecção, tá? Então, muitas vezes, a cultura antibiograma num problema respiratório superior, né, no trato respiratório superior dos animais, não é indicado a cultura e o antibiograma, muito menos o uso de antibiótico. Por quê? Isso se for uma infecção, por exemplo, aguda. Um animal que só apresenta apenas uma secreção, por mais que ela é mucopurulenta, em 5, 7 dias, o próprio sistema imunológico do animal é suficientemente competente para eliminar essa infecção, mesmo que ela for realmente bacteriana. Agora, se o animal tiver uma secreção nasal, o animal tiver febre, o animal não estiver se alimentando, o animal não estiver bebendo água, opa, aí a história é outra. Aí a gente precisa partir para um tratamento com uso de antibiótico, né? Mas se em 7, 10 dias o animal só apresenta uma secreção, esse animal não come, brinca, bebe água, tá alerta, eu não preciso entrar com antibiótico, né? Então, o sistema imunológico é competente para isso. Então, nem sempre também é indicado o uso do antibiótico. Nesses casos, trato respiratório superior, o antibiótico mais utilizado é a doxiciclina. Por quê? Porque ele é um antibiótico de amplo espectro, pega a clamídia, pega a micoplasma, pega a bordetella, então tem ação contra essas bactérias, né, fora as normais, estáfilo, strepto, outras bactérias aí, e ela é um antibiótico aí de primeira escolha para doenças do trato respiratório superior, já que a cultura e o antibiograma não é indicado, tá? Então aí a gente tem esse parêntese. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, só para comentar rapidamente, um swab nasal, né, um animal que estava com uma secreção purulenta, uma cultura Staphylococcus, né, cresceu o Staphylococcus. Vamos dizer que esse Staphylococcus realmente está causando uma infecção nesse animal, mas esse animal está alerta, esse animal está comendo, está bebendo água, está brincando, só tem essa secreção purulenta. Por mais que ele é sensível a todos os antibióticos praticamente, para que eu vou entrar com antibiótico nesse animal, sendo que ele vai utilizar ali por 5, 7 dias de antibiótico e ele não precisa, o sistema imunológico dele com certeza vai ser competente para isso, como ele não tem nenhuma outra alteração, né? A partir do momento que esse animal, se ele piorar ou se ele parar de beber água, parar de comer, não ficar mais alerta, aí sim a gente pode pensar em entrar com antibiótico, mas se não, a gente espera, aguarda e depois, só se precisar, a gente entra. Porque se eu entrar, por mais que ele é sensível a qualquer um, eu vou utilizar um antibiótico, lá na frente, se ele tiver uma outra infecção, pode ser que eu já não tenha mais esse mesmo quadro aí de um animal com uma bactéria extremamente sensível, aí eu preciso utilizar antibióticos aí de última escolha, né? Então a gente tem que avaliar o quadro clínico também do animal na hora de escolher, além de conhecer, né, quais as principais bactérias, quais antibióticos eu posso utilizar ou não, né? E para isso, né, a gente tem 2 formas de terapia. A terapia que a gente chama de empírica, que é aquela que a gente não utiliza a cultura e o antibiograma, e aquela terapia guiada, que é utilizando a cultura e o antibiograma. A guiada, a chance de sucesso ela é muito maior, né, porque eu sei qual bactéria que vai causar, eu sei qual antibiótico eu posso utilizar, então eu vou utilizar uma terapia certeira naquele micro-organismo. Para eu realizar uma terapia empírica, ou seja, sem eu utilizar a cultura e o antibiograma, eu tenho que conhecer os micro-organismos, então saber quais são os principais micro-organismos que eu posso ter naquele local da infecção. Então, é uma otite, o que eu posso ter numa otite? Proteus, pseudomonas e estafilococcus. Qual antibiótico será que é melhor?
né? Conhecer os medicamentos, então indicação de uso, se não vai causar uma ototoxicidade, né? E se a gente conhecer os dados regionais de resistência, melhor ainda. Por quê? Porque a resistência que a gente encontra aqui no Hospital da UDESC não é mesmo que a gente encontra no hospital, por exemplo, às vezes até mesmo de uma clínica aqui de Lages. Então, o uso dos antibióticos que a gente utiliza em cada uma das clínicas, cada um dos tratamentos, ele acaba também dizendo quais são as principais bactérias que às vezes a gente encontra na região. Então, se a gente tiver o conhecimento da prevalência de quais são os principais micro-organismos e quais os principais antibióticos que eles são resistentes, a gente consegue fazer uma terapia empírica muito melhor. E como que a gente vai saber isso? Anotando, sabendo, ó, tem de um animal X, ele tem digamos, uma otite, eu tratei com antibiótico tal por tantos dias, na cultura e antibiograma ele se mostrou resistente somente a esse e esse. Então você começa a fazer um levantamento de dados que você consegue melhorar a sua terapia empírica na hora de utilizar o melhor antibiótico. Então isso é muito importante também, tá? E por último, mas não menos importante, é o campo de batalha. Então eu falei do inimigo, falei das armas, e a gente tem o campo de batalha. Quem que é o nosso campo de batalha? Os animais, o organismo do animal, né? Esse meu animal, ele tem uma infecção renal crônica, né? Ele tem uma doença renal crônica, esse animal, ele tem uma hepatite, ele tem algum problema em algum órgão que possa influenciar o uso do antibiótico. Porque se a gente pensar na farmacocinética e farmacodinâmica, os antimicrobianos, eles são metabolizados e excretados por algum lugar. Se eu tenho um antibiótico que ele é extremamente excretado no rim, e o rim do meu animal não está funcionando de forma adequadamente, eu vou sobrecarregar o rim desse animal, eu posso piorar, né? Então eu tenho que saber se meu animal não tem nenhuma doença de base, eu tenho que saber se meu animal, o sistema imunológico dele está competente, né? Então isso tudo também influencia na escolha, né? Eu tenho que saber se meu animal não é agressivo, né? Como que eu vou dar um medicamento via oral se nem o tutor consegue chegar perto desse meu animal, né? Então isso tudo a gente tem que levar. Na medicina veterinária a gente tem mais problemas ainda, justamente porque às vezes a gente não consegue controlar os animais, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também e tem que levar em consideração na hora de escolher o melhor antibiótico, tá? Então, quando a gente fala, né, dessa guerra, dessa batalha, juntando a inimigo, as armas e o campo de batalha, a gente tem que elaborar estratégias aí para tentar combater da melhor forma possível essas infecções bacterianas. E existem aí algumas estratégias que a gente pode ter em relação a isso. Uma delas é a estratégia dos 5Ds, que é a gente utilizar a droga certa, a dose certa, quando feito o diagnóstico certo, fazer o descalonamento e fazer a duração ou descontinuação desse antimicrobiano. O que é isso, né? Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico certo, que eu sei que meu animal está com uma infecção bacteriana e localizei o local dessa infecção bacteriana, eu vou escolher a droga, eu vou escolher a dose, né? E depois, lá na frente, eu posso fazer o descalonamento. O que é o descalonamento? É a gente ir tirando gradativamente o uso de um determinado antibiótico, né? Um exemplo que eu dou sempre, por exemplo, um animal que tem sepse. Um animal que tem sepse, talvez já respondendo a pergunta da Gabriela, um animal que tem sepse, a gente não pode esperar a resposta da cultura e do antibiograma. Eu tenho que entrar com o tratamento do antibiótico empírico, mas antes eu coleto a amostra e mando para a cultura e antibiograma. As escolhas, geralmente, de uma terapia antimicrobiana para sepse, ela entra com antibiótico para bactéria gram-positiva e para bactéria gram-negativa. Então, geralmente, a gente entra ou com clindamicina ou ampicilina, que essas duas pegam bactérias gram-positivas e bactérias anaeróbicas também, e enrofloxacina, que vai ter uma ação melhor contra a bactéria gram-negativa. Então, eu entrei com esses dois antibióticos. Tá, entrei. Aí chega a cultura, o resultado da cultura e do antibiograma. Eu vi que é um Staphylococcus que está causando essa sepse. Eu vi que ele é sensível, por exemplo, à clindamicina, que é o antibiótico que eu escolhi que eu entrei com clindamicina e enrofloxacina. Para que eu vou manter a enrofloxacina se a enrofloxacina tem uma ação melhor contra a gram-negativa? Eu já sei que é um Staphylo, eu já sei que ele é sensível à clindamicina. Eu tiro a enrofloxacina, mantenho somente a clindamicina. Isso é fazer o descalonamento, ou seja, a gente ir
tirando aí os antibióticos de uma forma aí gradual. Outra forma de descalonamento, às vezes o animal está com uma terapia antimicrobiana intravenosa, mas o animal já está bem, já está melhorando e ele consegue receber essa medicação via oral. Então eu posso tirar a medicação intravenosa e partir para uma medicação via oral. Isso também é descalonamento, né? E a duração. A duração do tratamento, a gente não tem que tratar o animal, né, com exceções aí de algumas infecções, né, geralmente pele, osteomielite, que a gente tem tratamentos mais longos, né, mas a partir do momento que o animal já tem uma melhora clínica, que o animal não apresenta mais o quadro de infecção, eu posso retirar, sim, o uso do antibiótico sem problema. Eu não preciso ter medo, já matou as bactérias, já não é mais indicado utilizar aí por tanto tempo. Então, às vezes, uma terapia que eu precisaria dar 7 dias, com 3, 4 dias ela já é suficiente. Só que a gente só vai saber como? Acompanhando o animal. Não, daqui 7 dias você volta para eu saber. Se a gente voltar só ali das 7 dias, eu só vou ter notícia daquele meu animal daqui 7 dias. Né? E se o tratamento não deu certo, eu vou ter que trocar só depois de 7 dias, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra estratégia é a prescrição atrasada. Tá? Gente, eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas eu juro que eu estou acabando. Tá? Uma outra estratégia que a gente tem é a prescrição atrasada. O que é uma prescrição atrasada? Eu tenho um animal que tem uma infecção bacteriana, mas essa infecção bacteriana é branda, o animal está bem, o animal está alerta, o animal a princípio não tem outra complicação. Então o que eu posso fazer? Eu posso receitar para o tutor o medicamento, só que falar assim, ó, se o animal piorar, se ele parar de comer, se ele tiver alguma outra complicação, você entra com antibiótico, se não, você não precisa. Então, com isso, a gente minimiza o uso do antibiótico. Se o animal está bem, se o animal está alerta, o animal não tem nenhuma outra complicação, para que eu vou utilizar antibiótico? O sistema imunológico é suficiente para combater. Tá? Mas isso, gente, eu estou falando de infecções brandas, infecções onde o animal está alerta, está bem, está comendo, está nutrido, não está desidratado, né? Então não tem nenhuma outra complicação. Então a gente pode utilizar isso sim. E uma outra forma, lembra que eu falei lá naquele antibiograma onde tinha tudo sensível? Existe aí o que a gente chama de uma escala de uso de antibióticos, onde conforme esse sinalzinho aqui, a gente usa o sinal de um semáforo, né, e vai ficando vermelho, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar esse antibiótico. Por quê? Porque são antibióticos que selecionam bactérias resistentes, né, então eles induzem a resistência, são antibióticos utilizados em último caso em infecções por bactérias extremamente resistentes em hospitais humanos, então de uso aí quase de último caso em hospitais humanos, que às vezes não tem nem estudos de farmacocinética, farmacodinâmica na medicina veterinária, então a gente tem que deixar esses medicamentos para última hora. Tá? Para o último caso e somente guiado por antibiograma. Tá? Então, esses antibióticos aqui do topo da pirâmide, então, fluorquinolonas, né, uma enrofloxacina, ciprofloxacina, metronidazol, vancomicina, meropenem, imipenem, esses medicamentos a gente só vai usar em último caso. Salve lá uma enrofloxacina, em determinadas situações ela é recomendada. Mas, se não, a gente tem que deixar em último caso, gente. E eu já vi gente utilizando vancomicina, meropenem para fazer profilaxia cirúrgica. E isso não deve ser feito. Então, a restrição dos antibióticos, ela deve ser... Tanto que esses medicamentos, para o médico conseguir utilizar dentro do hospital, ele precisa que uma comissão de controle de infecção hospitalar autorize ele a utilizar e pergunta por que ele está utilizando. E, às vezes, nós, da medicina veterinária, a gente utiliza de forma desproporcional e sem nem indicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses antibióticos aí que estão no topo dessa pirâmide, porque eles têm que ser totalmente restritos e eles só podem ser utilizados em último caso e se for realmente guiado por uma cultura e antibiograma. Não pode ser utilizado aí de qualquer forma. Tá? E existem diretrizes clínicas que nos dão algumas direções. Essas diretrizes, tem essa daqui da direita, aqui, né, a Antibióticos Guidelines, ela é uma das diretrizes mais completas que a gente tem, ela é de 2019, ela é dinamarquesa, e ela traz aí, outras aqui trazem diretrizes de como
utilizar de forma correta os antimicrobianos, quais são os antimicrobianos aí mais de primeira escolha, segunda escolha para cada infecção. Porém, a gente tem que tomar cuidado que elas são diretrizes. As diretrizes, elas nos guiam, elas nos dão um norte, mas a gente não pode seguir as diretrizes cegamente. Por quê? Porque é aquilo que eu falei no começo, cada paciente é um paciente, né? Então, o paciente, ele não... Às vezes ele tem uma infecção que o outro não tem, então a gente tem que tomar cuidado com cada paciente. Fora que as diretrizes, essas diretrizes são diretrizes internacionais, então elas são direcionadas muitas vezes para alguns medicamentos que a gente não tem o uso aqui no Brasil, a resistência às vezes é diferente, então a gente pode ter as diretrizes para nos dar um norte, mas a gente tem que sempre ter o critério, sempre ter o raciocínio clínico na hora de utilizar aí o antimicrobiano, tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos que talvez para dar uma chocada em vocês, né, que as diretrizes trazem e que a gente tem que tomar muito cuidado aí para a gente finalizar, né, o que a gente está fazendo de errado. Por exemplo, né, quando que a gente não deve utilizar antibiótico em animais com problemas no trato gastrointestinal? Animais com diarreia hemorrágica e que o animal não tenha mais nenhum outro sinal clínico, ou seja, aquilo que eu comentei, o animal está sadio, bebe água, está comendo, está brincando, ele está com diarreia, é um sinal clínico, alguma coisa ele tem, tá? Pode ser bacteriano? Pode ser bacteriano, mas se ele está bem, eu não preciso utilizar antibiótico terapia, até porque o uso da antibiótico terapia pode, aquilo que eu já comentei, mudar a microbiota intestinal desse animal. Se ele está bem, para que eu vou usar com antibiótico? O próprio trato gastrointestinal o próprio sistema imunológico do animal vai eliminar essa bactéria. Agora, a partir do momento que ele tem sinais de sepse, ele começa a ter ali febre, né, vômito, ficar letárgico, anoréxico, não comer, desidratado, aí sim eu penso no antibiótico terapia, né? Outra coisa, giardíase. Muita gente utiliza metronidazol para tratar giardia. Metronidazol é antibacteriano. Ele tem ação contra a giardia? Tem. Até tem. Não tiro essa ação dele, eu não posso dizer que ele não tenha, né? Mas a principal função dele é tratar infecção bacteriana. Infecção por protozoário, a gente tem os antiprotozoários. Se por acaso o animal for refratário, né, já utilizou 3, 4 vezes e não melhorou da infecção, aí eu posso pensar no metronidazol, mas o metronidazol ele nunca deve ser a primeira escolha para tratar uma infecção de giardíase. Ele não é antiprotozoário, ele é um antibacteriano, tá? E aqui tem um outro lado, aqui talvez seja uma das únicas infecções virais no qual o uso do antibiótico terapia se faz necessário, que é a parvovirose. Por quê? Parvovirose tem alta destruição de microvilosidades, né? Pode ter translocação bacteriana, o animal leva a uma imunossupressão severa, então em casos de parvovirose, o uso de antibiótico terapia se faz sim necessário. Outra infecção viral respiratória, uma sinomose, outro problema, desde que o animal ainda não tem uma infecção bacteriana, eu não utilizo o antimicrobiano, tá? Então isso tem que tomar bastante cuidado também, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, um antibiograma, olha só, né? Um animal com fezes sanguinolentas, ou seja, uma diarreia com sangue, né? Mas o animal alerta, o animal estava comendo, estava bebendo água, estava brincando, mas ele estava com diarreia, né, com sangue, o que às vezes assusta mais, mandou para a cultura, olha o resultado desse antibiograma. O animal é praticamente resistente a todos os antibióticos, ele só é sensível ao meropenem, que é aquele que está no topo da pirâmide que eu mostrei agora há pouco para vocês. Mas o animal está bem. Para que eu vou utilizar o antimicrobiano se o animal está bem? Né? Se o animal está bem, o sistema imunológico dele vai ser suficiente para combater essa infecção. Lembrando, bactérias extremamente resistentes, elas não são mais patogênicas, elas só são mais difíceis de tratar porque elas são resistentes, mas em questão de patogenicidade, elas não são mais patogênicas. Então a gente tem que associar sempre o resultado da cultura do antibiograma, mas a gente não pode também se assustar quando a gente se depara com isso. Por quê? Porque a gente tem que pensar na parte clínica também do animal. Então se o animal está com uma parte clínica boa, eu vou observando esse animal.
Se esse animal mostrar sinais de pioras, opa, aí sim eu penso em utilizar uma antibiótico terapia, tá? Outro exemplo, tá? Agora realmente estou acabando, gente. Por exemplo, animais com conjuntivite, né? A gente tem uma diferença no cão e no gato. Qual são essas diferenças? Principalmente, conjuntivite em cão, geralmente ela é uma infecção secundária. Em gato, ela já pode ser uma infecção primária. Ela é muito mais comum de ser uma infecção bacteriana primária, tá? Cultura e antibiograma para conjuntivite em cão é um pouco complicado. Por quê? Porque isolar micro-organismo, eu vou. Isolar um estafilococcus dessa conjuntiva, eu vou. Mas muitas vezes eu não vou conseguir associar a bactéria com a infecção. Muitas das infecções oculares, né, nos animais, no cão, ela é viral. Então, muitas vezes eu não preciso do antimicrobiano. Já no gato, não. 65%, né, trabalhos mostram que 65% da cultura de um gato sadio ela é negativa. Ou seja, se eu isolar alguma coisa, provavelmente tem a ver com o micro-organismo que está causando essa infecção, né? Outra coisa, conjuntivite em cão, preconizado o tratamento tópico, né? Então, sempre, conjuntivite, otite, pele, se possível, a gente entra com tratamento tópico. A partir do momento que não dá, a gente entra com tratamento sistêmico, né? Mas sempre de preferência para o tópico e com um antibiótico só, nunca com mais de um antibiótico, a não ser que realmente precise, né? Já no gato, por ele ter uma maior chance de infecção por clamídia, né? Então, e micoplasma, eu tenho que realizar um tratamento sistêmico. Por quê? Isso se for uma clamídia ou um micoplasma, tá? Se for outra bactéria, eu posso utilizar tratamento tópico também. E, além disso, se for uma clamídia ou um micoplasma, por exemplo, no gato, eu tenho que tratar os outros animais em volta. Por quê? Porque provavelmente esses animais também têm um micro-organismo, mas eles são, às vezes, assintomáticos, mas eles estão disseminando a bactéria para causar a infecção em outros animais. Então, a gente tem essas diferenças entre um animal e outro, tá? Então, isso tem que tomar cuidado também. E em otite, aqui eu trouxe uma coisa que acontece muito. O primordial no animal com otite é a gente fazer limpeza. Por quê? Porque muitas bactérias elas formam biofilme, e o biofilme ela diminui a quantidade de antimicrobiano que chega até ali a bactéria, né? Então, se eu não realizar uma limpeza adequada desse ouvido do animal, a utilização do antibiótico ela pode simplesmente não estar fazendo efeito por eu não estar limpando adequadamente. Então, na hora de receitar um tratamento com antibiótico, eu tenho que antes ensinar o tutor a limpar, e ele sempre tem que limpar o ouvido desse animal uns 15, 20 minutos antes da utilização do antimicrobiano, tá? Sempre preconizando o tratamento tópico. Cuidado que se eu tiver rompimento de membrana timpânica, eu tenho que tomar cuidado com alguns antibióticos que são utilizados muito comumente em otite, que é neomicina, gentamicina, que eles são ototóxico. Então, se eu tenho problema se eu tenho rompimento da membrana timpânica, eles devem ser evitados, tá? E a citologia e a cultura eu coloquei aqui por quê? Porque muitas vezes às vezes eu não consigo mandar para a cultura antibiograma, só a citologia que eu já tenho uma resposta rápida já pode direcionar o meu tratamento. Por exemplo, se na citologia eu vi que são cocos, provavelmente é um estafilococcus. Então, trato para estafilococcus com os principais antibióticos para estafilococcus. Se eu vi bacilo, aí já é um pouco mais complicado, porque bacilo pode ser pseudomonas, proteus, qualquer outra enterobactérias, tá? Então, tem que tomar cuidado. Professor, o que dá para fazer quando o animal não deixa limpar a orelha? Dependendo do caso, pode até mesmo anestesiar o animal. Se for uma infecção por uma bactéria muito resistente, por exemplo, que o tratamento com antibiótico não está fazendo efeito e o problema for não conseguir limpar a orelha do animal, a gente pode sim anestesiar o animal para realizar a limpeza para o tratamento ser adequado, porque a gente precisa tratar a otite desse animal, tá? Então, às vezes, a anestesia pode ser indicada. E que, para finalizar, esse é o último, eu trouxe um caso justamente para mostrar um grande problema que às vezes a gente tem, né, que quando a gente se depara com isso. Aqui é um material de pele, então muito cuidado quando a gente for coletar amostra de pele, tá? Eu já vi chegar no laboratório, por exemplo, pelo para fazer cultura e antibiograma, né? O que eu vou isolar de pelo? Muita coisa. O que vai ser da infecção? Não sei, eu vou isolar muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado do como a gente coleta a amostra,
tá? Mas pensando que a coleta da amostra foi realizada bem e tudo mais. Esse caso eu trouxe porque ele é muito interessante, que é um animal que ele foi atendido no Hospital da UEM, na Universidade Estadual de Maringá. O animal tinha uma queimadura, lesões extensas assim na pele, né? E só que esse animal, ele ficou mais de 2 meses internado no hospital, fazendo limpeza diária dessa ferida, dessa queimadura. E quando foi coletar a amostra para ver se tinha alguma bactéria ali presente, foi encontrado um Enterococcus, né? Uma bactéria aí que pode realmente estar ali presente, que é uma bactéria que está no ambiente, só que uma bactéria extremamente resistente. Ela é sensível somente aí a vancomicina, linezolida, que são antibióticos aí de última escolha também. Só que o que acontece? Com a limpeza, com a clorexidina, com a limpeza adequada da ferida do animal, estava se mostrando melhor, o animal estava bem, o animal estava alerta, o animal não tinha nenhum outro problema, a ferida estava cicatrizando de uma forma mais lenta por causa da extensão e tudo mais, mas eu tinha a presença do Enterococcus. Porém, esse Enterococcus ele não estava causando nenhuma infecção, ele estava apenas colonizando aquele local. Tá? Então, a importância da limpeza, né, com soluções antissépticas, tudo foi primordial e não precisou entrar com tratamento antimicrobiano. Por quê? Porque a bactéria não estava causando infecção, a ferida estava se fechando, a ferida não tinha pus, não tinha nenhum sinal de infecção naquela ferida. Estava se coletando a amostra porque era uma lesão extensa, o animal estava hospitalizado por muito tempo, então queria ver se tinha alguma coisa ali que poderia vir a causar. Então esse animal ficou sendo observado, né, esse animal ficou fazendo a limpeza diária, utilizando luva, não ficando em contato com outros animais, porque esse Enterococcus podia entrar em contato com outro animal, um animal imunossuprimido e causar uma infecção em outro animal. Né? Então isso pode acontecer, então isso também é importante. Mas então o animal estava bem, a ferida estava boa, estava cicatrizando, estava tendo resposta, então nem precisou entrar com o uso do antimicrobiano. Então, gente, o que eu queria para finalizar, né, o que eu queria trazer aqui para vocês, desculpa quem esperou aí eu trazer uma conduta clínica do uso do antibiótico, né, mas realmente ela não tem. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que utilizar com critério, a gente tem que pensar no paciente, a gente tem que saber qual micro-organismo que pode ser possível, que está causando aquela infecção, e a gente tem que conhecer os medicamentos que a gente tem à disposição. Então a gente não pode utilizar qualquer antibiótico, por mais que o antibiograma mostre que é tudo sensível, então a gente tem que ter critério na hora de escolher o melhor antimicrobiano. Tá? Faltou eu falar muita coisa, mas eu já estourei o tempo aí, mais de 20 minutos, e tem muita coisa para ser falada. Né? O uso dos antimicrobianos não é simples, não é fácil, não é somente utilizar o antimicrobiano e pronto. A gente tem que ter vários critérios, são várias coisas que têm que ser analisadas, mas principalmente a gente tem que perder o medo na hora de, não, eu não vou utilizar, meu animal não precisa de um antimicrobiano. Então, se ele não precisa, eu não vou entrar com antimicrobiano. Né? Claro que fazendo o diagnóstico correto, fazendo toda a conduta correta. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair utilizando antibiótico em qualquer infecção, porque senão aí o nosso futuro dos animais, né, ele acaba sendo aí um futuro bastante preocupante, é um dos grandes males aí do século XXI, é um dos grandes problemas da Organização Mundial da Saúde, as bactérias multiresistentes, tá? Então, é muito preocupante, é muito alarmante, a gente tem que utilizar com critério. A Gabriela, sugiro o GEP organizar um mini curso de antibiótico. Realmente, tem que ser um mini curso, tem que ser aí várias coisas para a gente entrar em contato, para a gente ter aí noção. Né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade, né, já fazendo aí uma propagandinha, eu tenho uma página na internet, Facebook, Instagram, Twitter, no qual a gente posta conteúdo sobre uso de antibiótico, uso criterioso, infecção hospitalar na medicina veterinária. Então tem várias dicas, várias coisas aí, várias notícias, várias postagens relacionadas somente com o uso de antibiótico, né, quem tiver interesse. E era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Será que a gente está fazendo... Agora eu pergunto para vocês, né? Eu passo a pergunta para vocês do título da palestra. Será que a gente está fazendo da melhor maneira possível?
né? Será que a gente está utilizando os antibióticos de forma correta? Eu já vi tantos casos aí de gente tratando um animal que tinha uma infecção, não sei dizer se era branda ou não, que eu não acompanhei o animal, né, mas utilizando ceftriaxona, metronidazol e enrofloxacina de uma vez no mesmo animal. Ceftriaxona e enrofloxacina, a gente não falou aqui de classe nem nada, mas são antibióticos que praticamente têm a mesma ação contra os mesmos micro-organismos. E não foi pedido nem cultura em antibiograma, né? Então, até que ponto a gente está utilizando os antimicrobianos aí de forma correta, né? Então, esse é o alerta aí que eu quero deixar para vocês e deixar aí um pontinho de interrogação na hora de utilizar os antimicrobianos, né? Realmente meu animal precisa, né? Deixa eu ver agora aqui os comentários. Excelente palestra, obrigado, Luísa. Realmente falta muito conhecimento na parte dos clínicos. É muito daquilo daquilo que eu comentei, né? Eu aprendi assim, o Tite é tratado assim, sempre vai ser assim, toda hora vai ser assim. Nem sempre, né? Falando um caso rapidinho também que a gente já pegou de um animal com otite, uma otite recorrente, o tratamento não funcionava, não dava certo. Só de realizar a limpeza do ouvido desse animal diariamente antes de utilizar a antibiótico terapia, mudou da água para o vinho o prognóstico e a conduta ali, o caso clínico ali do animal. Tá? Então a gente tem que ter noção de que as bactérias produzem biofilme, o biofilme tira aí muita capacidade dos antimicrobianos, isso que eu nem entrei em infecção hospitalar em casos aí dentro de hospital e nem nada, né? Então é bem complicado. A Gabriela, mas a palestra foi muito boa, prof, obrigado, abriu a cabeça para bastante coisa, faz a gente pensar, né? Eu acho que esse era o meu intuito, fazer vocês pensarem um pouquinho, né? Obrigado pela... Ricardo, com os avanços da metagenômica e descoberta da composição das microbiotas, você acredita que o uso de pré e probiótico pode substituir? Eu acho que sim, Luiz. Eu acho que assim, na verdade, tem muita coisa que a gente não precisa, não é que substituir. Eu acho que a gente pode utilizar concomitante, até mesmo para diminuir, talvez, digamos, o tempo de tratamento. Tá? Umas coisas que estão sendo bastante faladas na terapia antimicrobiana terapia fotodinâmica, né, com luz, fototerapia, né, com ozonioterapia, porque não que ela vá substituir o uso dos antibióticos, mas ela, em vez de, às vezes, de eu dar 10 dias o antibiótico para o animal, eu posso reduzir para 5, para 3, né, às vezes é uma bactéria multiresistente, que a terapia fotodinâmica ela pode alterar a membrana da bactéria, para daí sim o antibiótico que antes era resistente conseguir fazer seu efeito, né? Então eu acho que a gente pode utilizar essas terapias associadas ao uso do antibiótico, mas o pré e os probióticos eu acho que são fundamentais, até mesmo porque quando a gente tem uma microbiota bem estabelecida, a gente diminui a proliferação e a multiplicação de bactérias bactérias patogênicas. Então, diminui a chance de causar uma infecção, né? Então, eu acredito que possa vir a substituir ou possa vir associado junto, sim, tá? Não sei se eu te respondi, tá, Luísa? O João, muito legal a área mesmo. A Anne deve ter sido porque o veterinário esqueceu de colocar o ou na prescrição, pode ser. Ótima palestra, obrigado. Sim, trabalho com micro e vejo a maioria dos clínicos pedindo na requisição para testarmos cefovecina, o tal convênio. Luiz, esse cefovecina é uma complicação, porque a cefovecina, né, o convênio, ele talvez seja o antibiótico que mais tempo ele tem uma biodisponibilidade muito grande no organismo, então ele pode demorar às vezes 20, 25 dias para sair do organismo do animal. E eu já vi relatos, já vi gente trazendo casos no qual utilizou convênio, a cefovecina, que é uma cefalosporina de terceira geração, que a gente já deixa para bactérias aí um pouco mais resistentes, utilizando como profilático em uma OSH. Então, é bastante complicado, né? Então, o uso cefovecina, hoje em dia, estamos falando muito da pradofloxacina, promotores estão falando que a pradofloxacina, não existe resistência para a pradofloxacina, que é uma fluoroquinolona, né? Ela é da mesma, só para vocês entenderem, é da mesma classe aí da enrofloxacina, né? Tudo bem, é uma droga nova, provavelmente
o número de resistência vai ser um pouco menor, o perfil de resistência vai ser menor, mas se a gente pegar uma droga como essa, né, e começar a utilizar de forma desproporcional, porque ela é a salvadora de tudo, então se a gente começar a utilizar pradofluxacina para tudo, é o que eu falei lá no começo, daqui a um ano a pradofluxacina vai ser água para as bactérias. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que preservar os antimicrobianos para que a gente consiga utilizar ele por muito mais tempo. Então isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente não pode sair utilizando aí de qualquer forma, tá? Um último relato que eu achei bem interessante, que eu acabei esquecendo de falar, mas que faz a gente pensar também um pouquinho. Eu participei de uma banca semana passada de TCC aqui da UDESC, né? E a aluna apresentou o caso, e o caso era uma piometra, né? E na piometra resolveu fazer o quê? A castração do animal, né? Castração terapêutica, no qual removeu o útero que estava, né, infeccionado aí desse animal. A partir do momento que eu removi o foco infeccioso, se eu não tive nenhuma complicação, se eu não tive nenhuma intercorrência nessa cirurgia, se eu não tive extravasamento de material infeccioso para a cavidade desse animal, eu já removi o foco infeccioso. Eu não preciso utilizar antibiótico terapia por 10 dias. Então, eu não preciso nem mandar antibiótico para casa com esse animal. Porque eu removi o foco infeccioso, eu não tenho mais o que estava causando a infecção e eu não tive nenhuma complicação na cirurgia, né? Se tiver complicações, outros fatores, aí é outra história, mas pensando que ocorreu tudo certo na cirurgia e eu removi esse foco infeccioso, eu tenho que utilizar profilático, né, antes da cirurgia, mas eu não preciso mandar o meu animal com 10 dias com amoxicilina com clavulanato ou enrofloxacina para casa. Né? São antibióticos indutores de resistência utilizados para bactérias multiresistentes e eu estou mandando para um animal que não vai ter problema nenhum. Aí o resultado, né, depois de 10 dias, quando voltou, foi um sucesso, o antimicrobiano funcionou. Não, o que funcionou foi a castração. Castração, nesse caso, é um tratamento. Né? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que começar a pensar um pouco mais na hora de utilizar os antimicrobianos. Tá? O João, gostei também do jeito que o senhor apresentou o conteúdo, até para a gente das primeiras fases deu para entender bastante coisa, muito bom. Obrigado, João, eu tentei justamente fazer isso, né, como eu sabia que ia ter gente de primeira, segunda, terceira fase, que às vezes a gente ainda não teve, né, não conhece as classes de antibiótico, ainda não viu muita coisa, né, então eu tentei trazer de uma forma aí para a gente pensar e utilizar de forma criteriosa os antimicrobianos, né, e não ficar falando aí de cada classe nem nada. Bom, pessoal, alguma pergunta? Podem perguntar mais coisas que vocês quiserem perguntar aí, estou aberto às perguntas. Eu deixei também ali na apresentação, tem também meu e-mail. Aqui eu errei, tá? Meu e-mail, desculpa. Eu coloquei @gmail.com, me desculpem, é @udesc.br. Tá? Eu também tenho o Gmail, que é só esfaciote, @gmail.com, também pode me mandar, mas ali eu errei, acabei errando, desculpa, tá? Você pode compartilhar as diretrizes depois? Posso sim, Paulo. Eles têm essas diretrizes aí, elas são fáceis de achar, de baixar, tá? Para mim, existe aí, tem um grupo americano que eles vão publicando artigos de sistemas separados. Então, o mais novo que eles têm é de cistite, que é de 2019. Eles têm um de respiratório, que se eu não me engano é 2017, um de pele que é 2014, ou ao contrário. Mas esse dinamarquês que eu comentei, para mim é o melhor. Todos eles, tanto o americano, quanto o dinamarquês, quanto o australiano, eles são encabeçados por 2 dos maiores pesquisadores que tem em resistência antimicrobiana e uso de antibiótico, que é o Luca Guardabassi e o Easy. Então, eles estão nesses 3 grupos de pesquisa, eles estão nessas 3 diretrizes, tá? Então, essa diretriz dinamarquesa, ela tem todos os sistemas, ela é super nova, ela é super boa, eu gosto bastante, tá? Beleza. Eu te passo depois, me cobra, que às vezes eu esqueço, tá, Paulo? Pode me cobrar, mas eu mando sim, tá?